lá atrás, no primeiro culto, todo culto de cura e libertação, nós temos uma mensagem, mas essa mensagem ela está sendo progressiva. Então eu louvo a Deus que as mensagens estão no YouTube. E o processo de cura e libertação, por tudo aquilo que eu entendo, por tudo aquilo que eu vivo, por se chamar processo, ele nunca se acaba. Não é verdade? Ele nunca se acaba. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos nos santificar. Santificar o quê? Corpo, alma e espírito. E a palavra de Deus, ela é tão dura, que Paulo diz lá em Tessalonicenses, que haja corpo, alma e espírito irrepreensível na vinda do Senhor Jesus. Tá certo ou não? Então, é por isso que nós estamos o quê? Em constante o quê? Amadurecimento, em constante cura. Existem certas áreas das nossas vidas que nós nem sabemos que não agradamos a Deus. Você acredita nisso? Tem coisas que eu faço já há quase 60 anos, mesmo depois que eu me converti, que Deus não se agrada. Porque nem tudo que eu faço Deus se agrada. Então, na verdade, eu estou falando eu, tá? Eu preciso ser liberto de certos vícios. Eu preciso ser curado de certos comportamentos. Porque quando a gente vem para um culto desse, é lógico que a gente ora pela cura, a gente ora, sim ou não? Pela cura física. Mas é muito mais. A palavra do Senhor, ela é muito mais. Tanto é que nós louvamos hoje, o primeiro louvor falava do quê? Para que Jesus reine. Isso é forte. Que Jesus reine em mim. Para que Ele me siga. Né? Eu sigo Jesus, mas se Ele está reinando em mim, Ele não pode ficar triste com certos comportamentos que eu tenho. Então, eu e você necessitamos constantemente de quê? De cura e libertação. Então, nesse processo de cura e libertação, nós precisamos fortalecer o nosso espírito. E a gente se esquece muito disso. Por quê, amados? Porque a obra da carne, que é a minha emoção e o meu corpo, é muito maior do que o meu espírito. Então, às vezes, eu sou tomado, eu estou falando eu sou tomado por emoções erradas, por sentimentos errados, sim ou não? Por desejos errados. Então, eu sou tomado de uma forma errada na minha alma. E o meu corpo, eu não estou falando de ser gordo ou magro, também é isso, não é? Mas é tudo aquilo que as janelas da alma recebem do nosso corpo, que são os sentidos. A gente sabe disso, não sabe? Só que a gente se esquece, como bem falou o presbítero Elias, a gente sabe, mas não pratica. Né? Então a gente sabe que somos espírito, alma e corpo. Sabemos que a luta não é contra a carne. Ou seja, não é contra a alma com as emoções. Você já ganhou discussão com a sua mulher na emoção? É impossível. Ela já ganhou de nós algum tipo de discussão na emoção? É impossível. Porque nós estamos discutindo na alma.
E o que recebe a discussão, o que recebe o xingamento, o que recebe um monte de palavras impróprias, é o corpo. Nós fazemos isso? Praticamos isso? Praticamos isso, Ana? Não. Vocês praticam na sua casa? Não. Por quê? Porque o que está latente na minha vida e na sua vida é o quê? É a emoção. É a alma. É o corpo. Então eu ouço alguma coisa e eu já falo. Eu sou assim. E erro muito por isso. E eu preciso de quê? De cura. Eu preciso ser curado nas minhas emoções. Eu preciso ser curado em tudo aquilo, às vezes, que eu ouço, eu não o quê? Eu não transformar em quê? Em carne. O que é carne? Prostituição. Nós sabemos. Eu não vou ler o verso. Nós sabemos. Prostituição, impureza, lascívia. O que é lascívia? Libertinagem. Tudo bem que de repente a gente não se encaixa em prostituição. A gente não se encaixa em impureza, muito menos em lascívia. Mas a gente pode se encaixar em idolatria. Não do santo. Mas o que é idolatria? É tudo aquilo que te afasta de Deus. Então, de repente, a gente não se encaixa em prostituição, mas se encaixa em idolatria. A gente pode não se encaixar em feitiçaria, mas podemos nos encaixar em inimizade. Sim ou não? Isso está mais próximo da gente. Ira está mais próximo da gente. Disputa está mais próximo da gente. Desavença está mais próximo da gente. E não deixa de ser o que, amados? Obra da carne. Só que a gente presta atenção só naquilo que nós não praticamos. A prostituta, o libertino, tá certo ou não? Aquele que só fala a palavra de morte. A gente só se preocupa com o que os outros fazem. Ó, tá vendo? A prostituta. Porque é fácil acusar a prostituta. Só que quando nós ficamos irados, quando eu fico irado às vezes com a Ana, quando às vezes eu planto inimizade com ela, ou vice-versa, nós estamos praticando o quê? O mesmo ato da prostituta. É a mesma coisa, porque é obra da carne. E nós só conseguimos, na verdade, nós só conseguimos fazer com que tudo isso não seja uma verdade na nossa vida, e nós sabemos, através do quê? Dos frutos dos Espíritos, do fruto do Espírito. Porque quando eu tenho o amor, a paz, a longanimidade, o domínio próprio, a mansidão, quando tudo isso é uma verdade na minha vida, o meu espírito está o quê? Está jóia. Então, quando aquela mulher lá que eu falei no culto passado atravessar na minha frente, eu vou estar com um domínio próprio tão grande que eu não vou nem olhar para a Ana. Eu vou parar o carro pacientemente, vou deixar ela passar sem nenhum tipo de comentário. Eu faço isso? Faço. Nesse caso eu não faço. E eu não fiz. Tanto é que eu virei para ela, mas pastor não xinga? Eu sei que não xinga. Mas por quê? Eu tenho que desenvolver o quê? O que eu tenho que desenvolver? O meu domínio próprio. Eu estou falando eu, tá certo? Cada um de vocês sabe. Só que eu só vou conseguir chegar num ponto bom de domínio próprio quando o meu espírito ele for maior do quê? Do que a minha alma e do meu corpo. A gente sabe disso. E por que a gente não faz? Por que a gente não busca? Por quê? Porque nós temos o conhecimento. Porque esse processo de santificação, ele é extremamente importante nós entendermos o quê? O que você abriu o culto.
E é maravilhoso isso, porque o Espírito Santo, ele reina desde a abertura até a palavra. Você já sabe disso. Nós conhecemos. O que a Ana colocou na abertura, e eu falei para a Ana abrir o culto hoje, se ela poderia, 3, 4 horas, que o presbítero, o Vladimir, ele mandou uma mensagem dizendo que um parente dele havia morrido em São Bernardo. Eu falei, viu, você abre o culto? Aí ela falou de quê? De Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. O Espírito do Senhor está onde? Está em você? Sim ou não? Está em nós? Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista dos cegos. Para que também estão o quê? Oprimidos. E o que isso tem a ver com culto? Tem tudo a ver com culto. Porque eu e você sabemos, e agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Isaías 53, 4, 5. Isaías 53, 4, 5. Eu pediria que abrissem, eu vou ler, mas eu gostaria que vocês acompanhassem. Que é a passagem chave hoje. Já foi dito aqui no início, já foi dito nos cânticos, já foi dito na ministração dos dízimos e ofertas. E Deus, o Espírito Santo, continua falando, conforme Isaías 53, 4, 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? A pergunta que eu faço para você agora: se Jesus Cristo na cruz levou todas as enfermidades, se Jesus Cristo na cruz levou toda a mágoa, toda a doença, que é o que diz a palavra, por que você precisa de cura? A palavra aqui não está clara? Jesus Cristo tomou para Ele o quê? As nossas enfermidades. Sim ou não? Está escrito aqui, não está? E por que eu preciso de cura? Onde se encaixa aqui, amados? Porque você, quando lê aqui, a primeira pergunta que você vai fazer para Deus, o que é? Mas espera aí, se Jesus na cruz levou a minha enfermidade, se eu estou doente, eu estou em pecado. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Então eu tive uma doença autoimune, se Cristo levou na cruz, eu estou fazendo alguma coisa errada. Sim ou não? Muitos e muitos crentes pensam nisso. Você acredita nisso? Não? Porque não tem o entendimento. Agora, como é que a gente responde isso? Porque o salário do pecado que é? É a morte. E Jesus Cristo é o dom o quê? Gratuito. Então não é que Ele levou toda a nossa enfermidade. Ele vai levar a nossa enfermidade, Ele vai nos curar mediante o quê? A nossa fé. Mas Ele já levou. É como se Ele tivesse pego a doença de vocês e a mim e falou: olha, vem comigo, eu já levei. Vem comigo. Como é que você segue Jesus? Como é que você segue Jesus?
orando, falando, peraí, Jesus, eu creio em Ti. Se você levou, o Senhor levou, mas eu creio, eu tenho que crer. Por quê? Porque a sua palavra diz o quê? Que o Senhor já curou. A sua palavra diz que o sofrimento do Cordeiro trouxe cura. E Ele já passou tudo isso por nós. Ele já levou a sua doença. Ele já levou a minha. Ele já levou a morte. Amém? Só que eu tenho o quê? Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer que o sacrifício vicário substituído de Jesus, ele é para mim. E eu tenho que quê? Que me apoderar. Não é que ele levou e não, ele levou, mas o que depende de mim? O que depende de você, Ana? Filho, o que depende de você? A gente se apoderar disso. Se ele já levou minha doença autoimune, eu tenho que crer que ele já levou. Eu tenho que crer. Amém. Então não é que ele já levou. Não é que nós estamos fazendo coisa errada. Nós não estamos fazendo nada de errado. É que a gente não entende o quê? O cerne da cura e libertação. Eu não estou falando vocês, eu estou falando nós. Eu também não entendo. Porque se eu fico repetidamente fazendo as mesmas coisas erradas que não agradam a Deus, eu estou precisando do quê? De cura e libertação, em alguma área. Porque a doença aparece, o corpo aparece, e a alma? Quantas pessoas estão doentes na alma? Com medo, receosas, trêmulas, com depressão, isso não aparece, sim ou não? Aparece? Às vezes não. Quantas pessoas espiritualmente, o quê? Quase mortas, que vêm na igreja, não estou falando nessa igreja em nome de Jesus, entenda, que vêm na igreja por vir, não tem nenhum tipo de quê? De prazer mais no Espírito Santo. O Espírito na vida dela já se extinguiu. Você vê isso? Você não vê. Você vê a doença. Você vê o manco, você vê o coxo, você vê o cego. E nós, que temos problemas de idolatria, que substituímos Deus em muitas vezes nas nossas vidas. É por isso que eu amo esse culto, porque na nossa oração, o Espírito Santo, ele pode começar um processo novo de cura nas nossas vidas. O que foi cantado aqui? Sonda-me, Senhor. E me conhece. Depois, quebranta o meu coração. Depois, me transforma. O que é transformar conforme a palavra? Vai saindo de mim tudo o quê? Tudo que não presta, porque eu estou sendo transformado. Então, a partir do momento que eu não faço comentários infelizes quando uma mulher está atravessando o celular que ela está errada, a partir do momento que eu não vou me comportar mais levianamente como às vezes eu me comporto, eu estou sendo o quê? Agora eu estou falando de mim, mas pense em você. Eu estou sendo o quê? Eu estou sendo transformado. O que está saindo de mim? Alma. Está saindo o quê? Carne, corpo, está saindo. E depois se transforma e viver o quê? Hã? Por quê? Aí eu estou preparado para ser enchido do quê? Do Espírito Santo. Que é toda a nossa dificuldade, não só na cura e libertação. Porque você começou a ler o texto falando o quê? Do próprio Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu para evangelizar pobres,
Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para que pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Mas espera aí, se eu não tenho domínio próprio, eu não posso orar por você para ser curado? Claro que eu posso, porque o Espírito Santo está sobre mim. O próprio Isaías, ele teve dificuldade, lembra? Que ele falou, puxa vida, você tem que colocar fogo na minha boca, porque eu não sou o quê? Eu não estou apto para falar do Senhor, porque eu sou impuro, todos nós somos impuros. Mas o Espírito Santo do Senhor está onde? Está sobre nós. Então a gente tem que se apoderar disso em nome de Jesus, principalmente num culto de cura e libertação. Porque a gente não pode sair daqui igual. Amém? Nós não podemos. Nós não estamos aqui para cumprir tabela, para abrir a igreja. Não, não é. É muito mais do que isso. Não é por isso que eu convoco. Jejuem. Irmão, jejuar é difícil. Estava falando hoje com a Ana. É difícil, irmão. Ou não é difícil? É muito difícil. Só que quando eu faço atos, o próprio Espírito Santo faz o quê? Ele o quê? Ele nos capacita. E ele nos honra. Amém, igreja? Então essa palavra, ela é o quê? Poderosa. Porque tanta morte que a gente vai morrer se Cristo não voltar. E o pecado, e a morte e a doença são efeitos do quê? Do pecado. Amém? É efeito do pecado, lá atrás. Agora, como é que a gente tira tudo isso? Com a ação do Espírito Santo. Crendo em quem? Em Jesus. Mas tem que crer, se não crer. Então, em nome de Jesus, que o ano que vem, a gente, quando a gente tiver realmente nesse culto, a gente venha com esse Espírito. Porque você vê, desde o início até agora, Cristo está falando o quê? A mesma coisa. De quê? De transformação, de Espírito Santo em nós. Amém ou não? De deixar toda a obra da carne de lado. É por isso que nós estamos aqui, filha. E eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. Mas Ele nos traz aqui para quê? Para ter esse entendimento nos cânticos, nos louvores, na abertura. Tá certo ou não? Que você sabia do que eu ia falar hoje? Não, você sabia do que eu ia falar hoje? Não. Por quê? Porque é o mesmo quê? É o mesmo Espírito. É Ele que nos conduz. E eu, amados, louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus, de coração. Por quê? Porque nós estamos no caminho. Só falta o quê? Nós crermos mais nesse Espírito Santo. Nós cremos mais em quem? Em Jesus Cristo. Que cura, que restaura, que transforma. Amém? Vamos orar?